Olá, você sabe por que é tão importante conhecer as normas da ABNT? Bem, assista este vídeo e eu vou te responder por quê. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a elaborarem sua pesquisa científica com qualidade. E em relação ao vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida pela sigla ABNT. E essas normas, geralmente os estudantes, quando escutam normas ou regras da ABNT, já conectam com a questão da formatação do TCC e logo pensam, bem, eu devo saber quais são essas normas, tudo na hora de formatar o TCC, então eu vou deixar por último. Eu não vou começar a pesquisa e conhecê-la, saber o que existe ou não. Vou procurar no fim. Bem, isso é um grande erro. Se você não conhecer, eu não estou falando para você saber de cor as regras da ABNT, mas eu estou falando para você conhecê-las. Conhecer principalmente a regra que eu vou deixar aqui na descrição, a regra em relação à estrutura do TCC. Quais são os elementos externos, pré-textuais, textuais, pós-textuais, o que é obrigatório, o que é facultativo, ou seja, você consegue organizar a sua pesquisa, saber quais partes você vai ter que fazer, distribuir o seu tema, o seu tempo para a elaboração do seu TCC. Então não é só para formatação no Word, por exemplo, formatação de margens, como colocar as citações e referências bibliográficas, não serve só para isso, não. Serve para você saber como que você vai começar o tópico de um artigo científico. E um capítulo, se for um TCC monografia. Como escrever um resumo? Que informações tem? Sim, nas normas da ABNT, há regras específicas sobre as informações, o que deve conter, o que não deve conter num resumo de monografia, num resumo de artigo científico. Tem a limitação do número de palavras. Em média, um resumo de um TCC monografia deve ter 500 palavras. Já em média, um resumo de um TCC artigo deve ter 250 palavras. Você tem que colocar a hipótese de pesquisa, o problema-chave, você tem que falar da metodologia já no resumo. Você tem que falar quais foram os resultados, não pode fazer suspense, você não pode colocar fórmulas, você não pode colocar enumeração, você não pode colocar equações, salvo algumas exceções. Tudo isso não pode ser colocado no resumo. E onde está isso? Na ABNT. Você vai fazer isso depois de escrever o resumo? Imagine, isso não é uma escrita eficiente, correto? Porque se você não conhece essa regra, é conhecer, não é memorizar, decorar, estudar a fundo. Só saber o que ela disciplina, saber as regras gerais, principalmente daquilo que disciplina, como que você deve escrever. Porque imagine você escrever e no final, quando você for ver para formatar, você vê que não é só formatar, mas também em relação às informações que deve ter em cada uma das partes do seu texto. Na introdução, a mesma coisa, tem uma regra, a regra da ABNT disciplina o que deve haver na introdução do TCC monografia, por exemplo, dos trabalhos acadêmicos. É ressaltado sempre que na introdução deve ter a metodologia e os métodos aplicados. Se você não colocar, você vai ter que olhar a regra e depois pensar em que parágrafo você vai inserir, sendo que você vai recortar o texto que já está pronto. Agora, se você já sabe que precisa ter essa informação, na hora de organizar as ideias da sua introdução, você já vai inserir da forma correta. Não vai ficar muito mais fluida e muito mais agradável a sua introdução, que é fundamental para o seu TCC? Claro que vai. Então, as regras da ABNT, ou normas da ABNT, elas são importantes para o seu conhecimento prévio, por isso que eu coloco no passo 12. Ou seja, quando eu fiz essa série do TCC passo a passo, 12 passos, eu coloquei antes, porque tudo isso são passos para você começar a escrever, se preparar para começar a escrever o seu TCC. E eu coloquei como último passo conhecer as regras da ABNT para que você não cometa o erro de muitos estudantes que vão só olhar esta norma no final. Aí você fala assim, mas as regras da ABNT, elas são muito extensas, por exemplo,
a regra de referências bibliográficas, sim, são muito extensas, mas você pode dar uma olhada no índice para verificar algumas coisas, né, que você vai necessitar. Você não precisa saber todas as regras, ler até o final cada uma delas, é conhecer o que tem lá dentro. Né, das referências bibliográficas é para as referências bibliográficas, sim, é fato. Né, mas a questão das citações também é para citações. Agora, a questão da estrutura do TCC, os elementos obrigatórios, os elementos opcionais, o resumo do TCC, o sumário, tem uma regra só para sumário do TCC pela ABNT. Então, tem uma regra, uma norma para artigos científicos, para a apresentação de painéis, cartazes, em simpósios, quer dizer, existem várias normas da BNT específicas em relação à produção acadêmica. Então, é conhecê-las, né? Para que você não tenha que fazer a revisão posterior, ou seja, depois de você fazer, já ter escrito e desenvolvido, porque é muito pior fazer ajustes do que você já organizar, distribuir o seu tempo da forma correta e pensar na estrutura de cada um dos elementos do seu TCC. Então, na hora que você for montar o TCC, você já vai saber a estrutura, você vai conhecer, e aí sim você pode voltar à regra da BNT, verificar o que é a norma. Nós temos até a máquina de monografia que ela já coloca tudo conforme as regras da BNT, mas isso não dispensa você conhecer já o que você deve, o conteúdo que deve ter. Nós falamos tudo que deve elaborar e etc, mas é importante você ter o conhecimento do porquê da gente solicitar determinadas informações, porque está na norma da BNT. Então, conhecê-la é importante, né? Não memorizá-la, não confunda com isso. Conhecer o conteúdo, o que existe, é muito relevante. E também mesmo para referências bibliográficas, há várias ferramentas gratuitas que vão te ajudar a colocar conforme as regras da BNT. Por isso que eu falei, não precisa memorizar, né? Se você, que com o tempo, fazendo muita pesquisa científica, você acaba decorando as regras. Mas você tem o Mendeley da Elsevier, que inclusive está em inglês, mas tem a possibilidade de colocar as referências conforme a BNT e até salva no banco de dados. Tem o LaTeX, que muitos estudantes utilizam, e o LaTeX exige saber um pouco de programação, mas também é uma ferramenta que vai auxiliar. Existem tantas ferramentas para a formatação que realmente vão ajudar para colocar as referências bibliográficas conforme as normas da BNT. Mas não é isso o sentido. A própria máquina de monografia também, para cada uma das partes, capa, folha de rosto, já tem toda a estrutura, já gera o PDF na hora. Mas a questão não é essa. A questão não é o processo de fazer, é saber antes de começar. É preciso conhecer, né? Conhecer para que as coisas não sejam fornecidas, mesmo que você use essas ferramentas, mas que você saiba o porquê daquelas exigências. Isso é muito importante para a sua atividade acadêmica e também até para o desenvolvimento crítico do seu pensamento. Né? E também outra questão fundamental é que essas normas, geralmente, elas são atualizadas. Por exemplo, a cada 5 anos, em média, tem uma atualização dessas regras. Até porque as coisas mudam, né? A norma relacionada as referências bibliográficas, a 6023, a última atualização foi em 2018, exatamente para inserir o DOI, algumas especificidades de artigos que estão no suporte da internet, em suportes eletrônicos, que até então não se utilizava com tanta frequência, então eles fizeram essa atualização. Então é importante acompanhar as mudanças, até para você verificar se aquelas ferramentas que estão disponíveis para facilitar a formatação, se elas estão corretas. Então é por isso que é importante conhecer, é importante verificar se você tem acesso às normas mais recentes. Geralmente, via de regra, quase todas as instituições de ensino superior disponibilizam as normas da BNT na sua biblioteca, nos seus bancos de dados, que era digitalizado também na sua biblioteca online, para que os alunos acessem, já que estas normas são as adotadas para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, dos TCCs em geral. Então, pessoal, conheçam, é isso que eu gostaria de recomendar nesse passo 12. As normas da BNT, elas não servem apenas para a formatação, elas servem para a estruturação dos trabalhos acadêmicos. E muitas vezes, para essa estrutura ser padronizada, eles colocam regras que
referem-se a informações necessárias em cada uma das partes do seu TCC, do seu trabalho acadêmico em geral. Isso para facilitar a pesquisa de outros pesquisadores. Imagine, eu só vou dar um exemplo apenas para concretizar e você entender o que eu estou falando. Quando você for ler um artigo científico, para você verificar se esse artigo será interessante ou não para você, você olha o resumo. Você verifica quais foram os resultados daquela pesquisa, qual que é o problema-chave, qual que foi a hipótese, qual foi o método aplicado. Então aí você compreende o que vai ser tratado naquele resumo. Para interessar ou não o resumo, exatamente você observa, aliás, para interessar ou não o artigo, você observa o resumo. Isso facilita a pesquisa acadêmica, porque aí você não precisa ler até o final o artigo científico para saber se ele será útil ou não para a sua pesquisa. Isso otimiza tempo, correto? Correto. Então, é por este motivo que a BNT regulamentou o que deve ser apresentado no resumo, como deve ser apresentado de forma direta, sem conectores. Não comece falando, neste artigo será tratado o tema tal. Já fala, o artigo trata o tema tal, o problema-chave é tal, ponto, 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 tudo no mesmo parágrafo, informações diretas. Por quê? Porque é para o pesquisador olhar aquele resumo e já extrair as informações necessárias para saber se deverá ou não ler aquele artigo científico na íntegra para a elaboração da sua pesquisa científica. Entendeu como isso facilita a vida de outros pesquisadores e também você se aproveita disso? Então, é por este motivo que é muito importante as normas da BNT nesse sentido, elas não se restringem apenas a uma formatação. Elas uniformizam a forma como nós divulgamos a pesquisa e o conhecimento científico, facilitando o exercício, a atividade de pesquisa. Então, pessoal, conheçam, né? Não estou falando para estudarem a fundo nesse primeiro momento, mas conheçam as normas da BNT. Isso é muito importante. Nós temos diversos vídeos falando sobre, e os vídeos estão atualizados, falando sobre todas as regras da BNT, cada uma das partes do TCC, conforme as normas da BNT. Dê uma olhadinha aqui, o professor Rafael explicou uma por uma, cada uma das especificidades delas. Então, dê uma olhada nesses vídeos se você quiser conhecer via vídeo, ou acesse a documentação, as normas e conheça. Alguns alunos preferem ler, outros preferem escutar vendo vídeos. Não importa a forma, mas conheça. Bem, pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado deste vídeo. Como eu sempre peço, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. É muito importante compartilhar também com outros colegas, exatamente para ajudá-los, porque o nosso objetivo é ajudar a maior quantidade possível de pesquisadores a desenvolverem seus trabalhos científicos. E por último, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho aqui abaixo, porque assim você vai receber as notificações diárias dos conteúdos que são postados. Nós sempre estamos fazendo, todos os dias, novos vídeos para ajudar na trajetória acadêmica dos jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Já vamos começar uma nova série, então vamos acompanhar.